Me ajudem a pregar. Não sei se foi porque eu pedi para você contribuir, você já ficou um pouquinho triste. Mas você tem que ficar alegre. Você se lembra onde você estava? Você se lembra quem você era e quem você é hoje? Quanto Deus te abençoou de lá para cá? Quanto Deus te deu de lá para cá? Deus não te deu só para você. Deus está te dando para você abençoar também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós abençoamos alguém, não somente nós somos abençoados, todos aqueles que estão à nossa volta também são abençoados. A igreja é abençoada, os irmãos são abençoados. Quando nós temos esse sentimento pela obra missionária. E não precisa pedir lá para Heróis da Fé. Se você pedir, é claro que eles vão te dar, porque eles têm o coração na obra missionária. Mas não precisa pedir, pede para Deus. Aleluia. Outro dia estava um irmão lá em outro estado do Uruguai, um irmão que foi no nosso culto, mas ele mora no sul do Uruguai. E ele estava lá e disse: pastor, Deus falou comigo que é para me dar um valor todos os meses para ti. Eu vou colocar todos os meses, eu vou depositar na tua conta, pastor, todos os meses lá. Vai entrar lá na tua conta o dinheiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus pode fazer isso contigo também, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não pedi para ninguém, aleluia, eu falei com Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E nós temos esse sentimento maravilhoso de poder apoiar e ajudar a obra missionária. E queremos fazer mais para a glória de Deus. Queremos fazer mais, se assim o Senhor nos permitir, se assim for a sua vontade. Vamos abrir nossa Bíblia em São Marcos, capítulo 16, versículo 7. Vamos entrar na palavra. Glória ao nome de Jesus. Teria muitas coisas boas para falar ali do Uruguai, da obra, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, irmão. Sei que os irmãos entendem pelo horário. Glória a Deus. E é importante a ministração da palavra, porque o Senhor fala, o Senhor opera através da sua palavra. São Marcos, capítulo 16, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Quantos podem dar glória a Deus? Mais forte, irmãos, glória a Deus. Eu ouvi só os irmãos, as irmãs eu não ouvi. Glória a Deus, irmãs. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Você tem liberdade para glorificar Jesus. Você tem liberdade para adorar Jesus. Aqui nós estamos na casa do Pai. Aleluia, em espírito e em verdade. A nossa boca não está amarrada, a nossa boca não está presa. Aleluia, abre bem a tua boca porque eu te encherei. Glória ao nome de Jesus. Se nós não abrir a nossa boca, nós não vamos nos alimentar, nós não vamos comer. Mas se nós abrirmos a nossa boca, Deus vai alimentar o nosso espírito com esta palavra maravilhosa. Eu gostaria que você me ajudasse a pregar hoje aqui, com o seu glória a Deus e com o seu aleluia. Oh, com a tua oração, com a tua humilhação diante de Deus, para que o Senhor confirme, para que o Senhor revele, para que o Senhor fale ao teu coração aquilo que você necessita através da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante desta palavra, nós estamos diante de um servo muito importante no ministério do Senhor Jesus, nesta caminhada do ministério do Senhor Jesus, que foi Pedro. Glória ao nome do Senhor. Eu já tenho visto muitos dizer que Pedro era um homem rico, mas biblicamente nós não vemos Pedro um homem rico. Já vemos muitas conjecturas de muitos pregadores dizendo que Pedro era rico, mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz? Quando ele chegou lá diante do paralítico, juntamente com João, o que foi que ele disse? O que foi que ele revelou? João 3. Não tenho prata e nem ouro. Ele disse, eu não tenho. O servo de Deus é verdadeiro. O servo de Deus, ele fala a verdade. O servo de Deus não entra mentira na sua boca. Ele disse, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda.
Glória ao nome de Jesus. Nós vemos no ministério de Pedro que ele era um homem bastante humilde, até ele reconhecia, né, o ministério de Paulo, que Paulo sabia muito mais do que ele. E isso é algo muito importante, irmãos, que a igreja se revista desta humildade, considerar aqueles que nos ensinaram a palavra, que nos ensinaram o evangelho. Glória a Deus, que a vitória do crente é sempre humilhando-se. Glória a Deus, é sempre dobrando os seus joelhos e estar humilhado na presença do Senhor, porque aquele que se exalta, Deus humilha, mas aquele que se humilha, Deus exalta, Deus levanta. A Bíblia diz que Pedro, em Atos 4, eram homens indoutos, iletrados. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Pedro era um homem que tinha um caráter forte. Paulo disse isso, que ele tinha um caráter forte, que aquilo que ele tinha que falar, ele falava. Glória ao nome de Jesus. Ele não fazia volta, como diz aqui os nossos irmãos, os gaúchos, né? Ele não fazia rodeio para falar a verdade para alguém. Hoje já é difícil, mano. Hoje a gente tem que fazer uma volta para falar para alguém, porque senão a pessoa pode se ofender, pode se escandalizar. E a gente tem que buscar também a ação do Espírito sempre. Não é dizer, mas eu sou assim, mas Deus ele nos transforma. Mas eu sou assim, quem é que vai mudar? É claro que Cristo pode te mudar sim. Aleluia. Foi dito para Pedro, manda dizer para Pedro lá, Pedro, quando tu te converteres, Pedro, o que tu vai fazer? Quem é que conhece essa parte da Bíblia aí? Quando tu te converteres, Pedro, o que tu vai fazer, Pedro? Ajuda os teus irmãos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, era um trabalhar de Deus na vida de Pedro para ele se converter. Então, vemos na Bíblia algumas sucessões de erro na vida de Pedro. Porque o homem está sujeito a errar. O homem está sujeito a falhar. Não existe nenhum perfeito na terra. Glória a Deus, porque todos estamos no caminho da perfeição. Estamos buscando a santidade de Deus. Aleluia. Outro dia eu convidei alguém para vir na igreja e a pessoa me disse assim, não, eu não vou na igreja, porque lá tem gente que sabe pior do que eu. E eu disse, mas é claro que lá tem gente pior do que tu. Mas eles estão buscando essa transformação. Estão buscando em Deus, no caminho da perfeição. Vencer as suas lutas, vencer os seus traumas, vencer as suas batalhas, vencer as barreiras do dia a dia, aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. É o que nós estamos fazendo neste domingo, na casa de Deus. Nós estamos aqui vencendo as nossas barreiras, vencendo os nossos dilemas, vencendo as nossas lutas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque nós queremos mais e mais de Deus. Oh, aleluia. E uma coisa muito importante que nós vemos aqui na Bíblia, em Lucas, capítulo 22, 54, na vida de Pedro, foi quando Pedro, ele nega a Jesus. Capítulo 22 de Lucas, São Lucas, capítulo 22, versículo 54. Nós vamos ver aqui alguns versículos. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 22, versículo 54 de Lucas, até o versículo 62. Glória ao nome de Jesus. Vamos ver aqui no versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em uma casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este homem estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, e o outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar,
cantou o galo. E virando-se o Senhor e olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vemos aqui, meus irmãos, isto foi algo muito importante na vida de Pedro, algo que vai determinar o futuro da vida de Pedro. Começando com, quem sabe aqui, um fracasso, algo que ele tropeçou, que ele errou. Glória ao nome de Jesus. Aonde ele chega até mesmo aqui a negar ao Senhor 3 vezes. Diz a Bíblia que antes que o galo cantasse. Existem muitas conjecturas a respeito do galo aqui. Alguns dizem que isto seria a troca da guarda, né, que havia naquele tempo, que se chamava assim, ou que era mesmo um galo que estava ali no pátio, né, do templo, que isso não poderia acontecer, porque aquele lugar era um lugar considerado santo, então não poderia ter um galo ali, não poderia ter um animal ali. Mas para Deus, tudo é possível, porque se Jesus falou, Ele cumpre. Diga para o irmão que está do seu lado aí, se Jesus falou, Ele cumpre. Aleluia. Ele é o Deus da palavra. Se Ele tiver que colocar um galo ali, Ele vai colocar. Glória ao nome de Jesus. Se Ele tiver que fazer algo na tua vida, se Ele falou, Ele vai fazer. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então começa, irmãos, este dilema. Começa esta batalha na vida de Pedro. Ao negar Jesus, ele foi chorar ali amargamente. Glória ao nome de Jesus. Quem sabe como um fracassado, dizendo: eu falhei como discípulo, eu falhei como homem, eu falhei como amigo. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Jesus não falha. Aquilo que Jesus falou se cumpre. Nós podemos falhar, nós podemos errar, mas o Senhor é perfeito. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em São João capítulo 18. São João capítulo 18, versículo 1 até o versículo 11. Hoje nós vamos ler alguns versículos da Bíblia. São João capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 18. Versículo 11. Glória ao nome de Jesus. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. E quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E tornando-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui momentos cruciais do ministério do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vemos aqui em Jerusalém, Jesus indo a ponto de ser julgado em Jerusalém. Ele foi julgado 6 vezes em Jerusalém, 3 vezes pela lei da terra, glória a Deus, dos homens, e 3 vezes ele foi julgado pelos religiosos. Então havia muita gente ali
próximo a Jesus para o matar. Pessoas até mesmo, diz a Bíblia, com paus para tentar o prender, mas Jesus até passou pelo meio deles ali. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E então a Bíblia nos diz que havia uma corte. O que é uma corte? Uma corte é um grupo de soldados. É 10% de uma legião de soldados. Uma legião de soldados é 6.000. Uma corte, se é 10%, são 600 soldados. Glória ao nome de Jesus. Havia muitos soldados ali. Glória a Deus. E ali estava o soldado Malco. E Pedro, então, ele com a sua natureza carnal ainda, que não estava bem trabalhada aí na vida de Pedro, ele puxa daquela espada. Ele lembra-se do homem carnal que ele era. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E ele corta a orelha do soldado Malco. Mas ali estava Jesus, aquele que restaura todas as coisas. Porque, aleluia, Ele é o restaurador. Ele então com as suas próprias mãos, Ele restaura a orelha daquele soldado. Glória ao nome de Jesus. Nós muitas vezes somos assim. Nós queremos usar da espada. Nós queremos lembrar do nosso velho eu. Nós queremos lembrar da nossa velha vida. Ah, porque antes eu fazia isso lá no mundo. Ah, porque algo tem um pouco do meu pai e da minha mãe. Porque da nossa família. Aleluia. Assim era Pedro. Mas Jesus vai ali e restaura. Oh, aleluia. Jesus vai ali e restaura. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você se sente restaurado por Jesus? Você sente que Jesus colocou a mão na tua orelha? Aleluia. E restaurou tudo. Você está ouvindo a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus? Ou você quer puxar da espada? Ei, irmão, você quer puxar da espada às vezes, né? Quer puxar da espada. Mas Deus vai trabalhar na tua vida, assim como trabalhou na vida de Pedro. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Ele vai trabalhar na tua vida. Oh, aleluia! Ele é o restaurador. Ele é aquele que trabalha em nossa vida. Vamos agora a São Mateus capítulo 26, versículo 36. São Mateus capítulo 26, versículo 36. Vamos ler alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração para deixar para a amada igreja. Glória primeiramente para mim, porque eu também necessito desta palavra. Eu necessito alimentar-me desta palavra. Glória ao nome de Jesus. Vamos ver agora Jesus aqui no Getsemane, na prensa, no lugar do azeite, onde se prensavam para se fazer o azeite para o templo. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantou-se consigo. Quem estava com ele ali? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós temos que aprender esta oração com Jesus. Quando você está assim como Pedro, querendo puxar da espada, querendo fazer alguma coisa pela tua força, pelo teu braço, você deve de lembrar desta oração de Jesus. Pedro estava ali, Pedro ele ouviu esta oração ali no Getsemane, porque já era Jesus trabalhando na vida de Pedro, já era Jesus trabalhando no coração de Pedro, porque Jesus conhecia Pedro, então ele ora, ele ensina Pedro, aleluia, não é o que tu queres, Pedro, é o que eu quero. Aleluia. Quantos podem levantar as suas mãos e adorar a Jesus? Você entende que é o que Deus quer e não o que você quer? Você entende que é o que Jesus quer na tua vida e não o que você quer? Se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Nós estamos vivendo o tempo do fim, aonde os discípulos adormecem. A Bíblia diz que todas as virgens estavam dormindo. E disse Pedro:
Então nenhuma hora, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo. Foi só para Pedro que ele falou. Oh, aleluia. Era um trabalhar na vida de Pedro. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você se guiar pela tua carne, a carne é fraca, mas o espírito está pronto para fazer a vontade de Deus. E indo segunda vez, ele foi a primeira vez, e orou dizendo: Pai, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Como estão os teus olhos hoje na presença do Senhor, meu irmão? Eles eram discípulos de Jesus e estavam com seus olhos carregados. Hoje vemos o povo com seus olhos carregados de tanta coisa, de mentira, de pecado, de fornicação, de adultério, de coisas desta vida, de coisas terrenais. Mas nós devemos, como disse Hebreus, olhar para Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós devemos olhar para Ele. Nós devemos confiar nele. Para quem você está olhando? Bendito seja o nome de Jesus. Para quem você está colocando o seu olhar, meu irmão? Oh, aleluia, glória a Deus. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Jesus orou 1 hora, Jesus orou 2 horas, Jesus orou 3 horas. Não pensa, irmão, que com 15 minutos de oração vai baixar um anjo com um cálice na mão para te dar a vitória. É o exemplo de Jesus, é 1 hora e os discípulos dormindo, é 2 horas e os discípulos dormindo, é 3 horas e os discípulos dormindo. A gente aprende que meia hora de oração é só de batalha, é só para começar, é só para entrar no ambiente, irmão. Agora tem gente se conformando com 5 minutos com Jesus. Tem pessoas se conformando com 15 minutos da vitória. Não, irmãos. Jesus quer sempre mais. Porque Jesus, ele nos dá o exemplo aqui de uma vida de oração e de busca. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, este momento tão importante da vida de Jesus estava cheia de oração. Você tem dado importância para a tua vida, irmão. Você tem preenchido a tua vida com oração. Glória ao nome de Jesus. Ou só com as coisas do mundo. Os teus olhos estão carregados de coisas do mundo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. É chegado a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Glória ao nome de Jesus. Então, a primeira instância da oração de Jesus, ele estava com 8 orando. 8 orando dos discípulos. Porque o traidor já não estava ali. Então, ele ora 1 hora de oração, eles dormem, Jesus vai um pouquinho mais para frente agora. Aí Jesus deixa aqueles 8 e só chama 3, Pedro, Tiago e João. Era um trabalhar na vida de Pedro, irmãos. Glória a Deus. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quem é que estava lá? Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, quem é que estava lá? Pedro, Tiago e João. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Era um trabalhar na vida de Pedro. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Então, a primeira vez, Jesus está com um grupo maior de pessoas. Primeira oração. A segunda hora de oração, já são 3. Porque tem coisas que você não deve falar para todo mundo, irmão. Glória a Deus. Tem coisas que é Pedro, Tiago e João. Tem coisas que você vai estar com os 8. Você vai abrir para os 8. Mas tem coisas que é só com 3. E tem momentos na nossa vida, Jesus ele vai um pouquinho mais agora. Ele deixa os 8, ele deixa os 3. E a terceira e última oração, ele fala com quem? Ele fala com o Pai. Diga para o irmão que está do seu lado aí. Tem coisa na nossa vida que é só com o Pai. É só com o Pai, irmão. Não adianta contar para os outros.
Não adianta querer colocar mais pessoas. Tem momentos que temos que falar para os 8. Tem momentos que temos que falar com 3. E tem momentos que é só com o Pai que nós temos que falar. Aleluia, glória a Deus. Aquele lugar ali de oração se transformou em um tabernáculo. Aleluia, glória a Deus. Os primeiros 8, o pátio. Os 3, o lugar santo. E somente com o Pai, o lugar santíssimo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A comunhão com o Pai. A busca com o Pai. Como está a sua comunhão com o Pai? Oh, aleluia. Você está buscando verdadeiramente este Pai amoroso. Agora vamos a Lucas, meus irmãos. São Lucas capítulo 20, versículo 19. Vamos ler a Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus. São Lucas capítulo 20, versículo 19. Vamos seguir meditando na palavra até o versículo. Vamos seguir lendo aqui, glória a Deus. Capítulo 20 de São Lucas, versículo 19. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te glorificamos, Senhor. É o teu poder, Senhor, é a tua glória, é a tua presença, Senhor, em nossa vida. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos. Feche os teus olhos por um momento e adore a Deus. Feche os teus olhos e adore a Deus. Você quer fazer para Deus deste lugar um tabernáculo de oração. Feche os teus olhos e comece a orar. Feche os teus olhos e comece a buscar a presença do Senhor. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Ora, meu irmão, ora, 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 entra, entra, entra na presença de Jesus. Assim como Deus queria falar com Pedro, Ele quer falar contigo, Ele quer falar comigo, Ele quer falar pela palavra, Ele quer falar pelo seu Espírito Santo. Aleluia. Vamos aqui a João capítulo 21. Vamos a São João capítulo 21. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Agora, Jesus disse para eles que era para ele sair de Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém. Agora Jesus disse: vocês devem voltar para Galiléia. Aleluia. Quem sabe Pedro estava ali frustrado porque ele negou o Senhor. Mas Jesus disse para ele: Pedro, tu tem que voltar para Galiléia. Manda lá dizer para Pedro, foi o versículo que nós lemos, que ele tem que voltar para Galiléia. Aleluia. Porque foi lá na Galiléia que Jesus chamou eles. Foi lá na Galiléia que Pedro viu a sua própria sogra sendo curada. Foi lá na Galiléia que eles viram Jesus curando a filha de Jairo. Foi lá na Galiléia. Foi lá na Galiléia que Pedro viu muitos milagres. Aleluia. Mas Jesus disse para eles: manda eles ir para a Galiléia. Oh, aleluia. É tão bom nós obedecermos a voz de Jesus. É tão bom nós obedecermos a palavra de Jesus. Aleluia. Existem momentos na nossa vida que, quem sabe, nós temos que retroceder um pouquinho em certas áreas de nossa vida que nós estamos sem entender. Mas é tão bom quando Jesus diz para nós: eu não quero vocês mais aqui, eu quero vocês lá na Galiléia. Lá aonde tudo começou. Aleluia. É lá, Pedro, que eu quero falar contigo. Oh, aleluia. É lá que eu quero falar com vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. São João capítulo 21. Glória a Deus. Glória. Vamos ler o capítulo 21. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 21. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar grande, o mar da Galileia.
manifestou-se assim, estavam junto Simão Pedro. Quem estava ali? Simão Pedro. E Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, lavando as redes cheias de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Por que Jesus disse que era para eles voltar para a Galileia? Era porque Deus queria trabalhar mais uma vez na vida dos discípulos. É porque o Senhor queria mais uma vez trabalhar na vida de Pedro, porque ele estava ali triste. Quem sabe querendo voltar para a sua vida secular, para a sua vida de pesca. Glória a Deus. Mas quando ele vê Jesus, ele sai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus estava ali na beira da praia, esperando com pão e com peixe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Jesus, Ele sabe, Jesus, Ele sabia que eles tinham ficado ali toda a noite, sem pescar nada. Aleluia. Eles, quem sabe, confiando na força dos braços deles. Quem sabe eles dizendo: nós vamos voltar para o material agora. E Jesus dizendo: eu tenho uma grande obra na vida de vocês. Oh, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Jesus já estava com tudo pronto ali esperando. E eles sem poder pescar nada. Aleluia. Jesus sabia que eles não tinham jantado. Jesus disse assim: a janta está pronta, eu tenho a janta preparada. E eles ali sem poder tiraram um peixe. Aleluia. Mas então vem a voz de Jesus: lançai a rede para a direita. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eles lançaram aquela rede, e a Bíblia diz que
Quando eles lançaram aquela rede, quantos peixes eles puderam pescar? Quantos eram? 153 grandes peixes. Por que está aqui na Bíblia o número dos peixes? Poderia ser uma multidão de peixes. Por que está exatamente o número 153 grandes peixes? Porque esse número tinha muita importância para o povo judeu. Porque números no hebraico significam letras também. E quando eles fizeram ali a soma dos 153 grandes peixes, que em hebraico significa Ami Elohim, eu sou o único Senhor. Aleluia. Quando Jesus deu aquela quantidade exata de peixes para eles, 153 peixes ali, Jesus estava dizendo para eles: eu sou o único Senhor. Aleluia. Eu sou o Deus suficiente. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, Jesus disse algo mais para eles. Porque Jesus deixou todo pronto ali, tinha a brasa, o pão, o peixe. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos. Glória a Deus. Tem coisas que vão depender de Jesus na tua vida. Mas tem coisas que vão depender de nós. Porque Jesus, Ele não nos dá tudo assim, como se fosse um pai milionário que dá ali uma mesada milionária para o filho, para ele fazer o que ele quiser. Com Jesus não é assim. Jesus tinha pão, Jesus tinha peixe, Jesus estava esperando eles. Mas Jesus também disse assim: vocês vão me entregar algo também. Entenderam? Porque às vezes a gente fica só esperando o pão e o peixe, a brasa ali, o pão e o peixe, nós ficamos esperando. Mas Jesus disse para eles: eu vou dar, mas vocês também vão ter que dar. Eu vou fazer, mas vocês também vão ter que trazer. Aleluia. Glória a Deus. Tragam os peixes que vocês pescaram para cá. Vocês têm que entregar algo para mim. Hoje também. Eu vou entregar, mas vocês têm que entregar. E essa é a pergunta que eu faço para os irmãos hoje. O que você trouxe para Jesus hoje aqui? O que você trouxe para Jesus hoje aqui? Você só quer receber o pão e o peixe, né? Assim é fácil. Só receber é fácil. Mas Jesus disse: não, vocês têm que trazer algo para mim também. O que você trouxe para Jesus hoje aqui, irmão? O que você trouxe para Jesus hoje aqui, irmã? Ele já tem o peixe preparado ali, sabia tudo que eles não tinham jantado ainda. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas algo também eles tiveram que entregar para Jesus. Aleluia. Foi o esforço daquele trabalho de levar aqueles peixes até ali, segundo a ordem, segundo a palavra de Jesus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar aleluia? Você tem que trazer algo para Jesus hoje aqui, irmão. Não é só querer receber, você tem que dar também, você tem que fazer alguma coisa. O que você trouxe para o culto hoje, irmão? O que você trouxe para o culto hoje, irmã? Aleluia. Você trouxe glória a Deus, você trouxe aleluia. Você trouxe fala a Deus. Você trouxe Senhor, fala conosco. Você trouxe línguas estranhas para o culto hoje, ou você não falou em línguas estranhas ainda? Se você esperar de Jesus, está tudo pronto. Porque Ele não falha. Mas agora, se Jesus esperar de ti alguma coisa, será que Ele vai receber hoje aqui? Aleluia. Será que Ele vai receber de ti alguma coisa hoje aqui? Vamos ficar em pé, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim trazer adoração para Jesus hoje aqui. Eu vim trazer glória para Jesus hoje aqui. Ele está dizendo para mim que Ele é o único Senhor. Ele está me provando naqueles 153 peixes que Ele é o único Senhor da minha vida. Mas eu também tenho que fazer alguma coisa para Jesus. Eu também tenho que trazer alguma adoração para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia.